Bom dia, que bom que você veio para podermos ter um tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. Quero louvar a Deus pela sua vida e dizer que a sua atitude de fazer um devocional diário é algo que é a vontade de Deus e Deus com certeza vai estar abençoando você de uma maneira muito especial, fortalecendo, dando graça, suporte à sua vida em toda e qualquer situação e circunstância, porque a palavra dele é a rocha. Ele é a rocha e a sua palavra é a rocha. Nós estamos fazendo um devocional chamado Descobertas, onde nós selecionamos um texto bíblico e nele meditamos, fazendo 5 perguntas. Quem é Deus? Ou como Deus se revela nesse texto? Quem é o homem? Como o homem se revela nesse texto? Qual é a obra de Deus? O que Deus está fazendo? Quais são as obras dos homens? O que eles estão fazendo? E qual é a missão do povo de Deus nesse texto? Como Deus chama seu povo a interferir junto a ele na história. Nós estamos no livro de Êxodo, já percorremos todo o livro de Gênesis e chegamos no livro de Êxodo. Esse livro é maravilhoso. Ele é um livro icônico, há uma revelação de Deus nesse livro que vai marcar, vai pautar todos os outros livros da Bíblia. Esse livro vai ser um referencial sobre a redenção, sobre o Redentor, o Deus que se revela como o Redentor em toda a Escritura Sagrada. É um livro extraordinário, maravilhoso, que nós temos o privilégio de poder meditar juntos. O livro inicia com o povo de Israel dentro do Egito. O nome de Deus é pronunciado no livro de Gênesis a última vez por Jacó, quando ele faz uma bênção a Adão. E o nome de Deus fica desaparecido, sumido, entre aspas, por mais ou menos 400 anos. Yahweh. Somente com Moisés, no capítulo 3, que vamos meditar hoje, é que o nome de Deus retorna à cena de forma a entrar na história, a intervir. Deus se revela a Moisés e ao povo de Israel quando Moisés pergunta para ele: Senhor, mas quando eu for ter com o povo de Israel, quem eu vou dizer que o Senhor é? Qual é o teu nome? E aqui está a ideia mais sublime sobre o nome de Deus. Quem é Deus nesse livro? Quem é Deus nesse texto? Deus, ele é o Redentor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 3. E nós vamos meditar juntos nesse texto. Quando o anjo do Senhor aparece para Moisés na sarça, que ardia, mas não se consumia, e Moisés se aproxima para observar o que está acontecendo, e então Deus começa a dialogar com ele. Uma das coisas mais extraordinárias que nós conseguimos ver na pessoa de Deus no livro de Êxodo é a sua pessoalidade. Deus é o Deus justo. Deus é o Deus que se importa com um povo que é esmagado, que está sendo destruído, a ponto da ideia bíblica é que o Egito é uma fornalha de fogo, onde a lenha que mantém acesa toda essa fornalha é o povo de Israel, onde o povo de Israel está sendo consumido, né? O povo está sendo destruído. Há uma dureza incrível por parte do faraó e do povo do Egito. E essa dureza ela é crescente, essa ameaça é crescente. Eles começam escravizando o povo de Israel no capítulo 1. Eles veem que mesmo assim o povo de Israel continua se multiplicando, então eles aumentam o castigo, os fazem gemer debaixo do chicote e da construção. Não ficando ainda satisfeitos com isso, começam a matar as crianças, os meninos, para enfraquecer o povo desde o nascimento. Então veja, há uma dureza progressiva. Há aí uma maldade, uma injustiça que cresce e ela vai durando décadas, séculos e vai atingindo gerações.
Isso que é importante você entender lá na frente, quando o texto vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Essa perspectiva é muito importante, é entender que Deus deixou o Faraó ser aquilo que ele gostaria, aquilo que ele já era, aquilo que ele já tinha decidido ser, ele e os faraós que o antecederam. Mas Deus, ele se revela como esse Deus que olha pessoal, que vê, que enxerga, que ouve o clamor, que vê a situação. Deus está olhando para o aflito, para o atribulado, para aquele que está faminto, escravizado, injustiçado, aquele que é o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, esse quadripé, né, dos necessitados do Antigo Testamento, que Deus diz para Israel que deve olhar com muito cuidado para com eles, porque Israel também foi da mesma maneira. Então, Deus se revela como um Deus terno, cheio de amor, de graça, de bondade, o Deus que é como um pai, que vê seu filho no sofrimento e vai em direção a ele para salvá-lo, para libertá-lo, para romper as cadeias da escravidão que estão prendendo e fazendo sofrer. Para isso, dentro dessa história, que é a grande história, a grande narrativa da Bíblia, é a grande história de Deus que vai perpassar todas as escrituras sagradas e vai chegar no Novo Testamento, esse Deus que está se revelando, o Deus justo, santo, mas o Deus redentor, o Deus que vai enviar o Messias. Assim ele chama Moisés para entrar na história que ele mesmo é o autor, que ele mesmo é o protagonista. Deus é aquele que está agindo na história. Israel jamais sairia do Egito. Em hipótese alguma. O Egito era a maior nação do mundo, o faraó é o homem mais poderoso do mundo. Por isso que Faraó vai perguntar quem é o Senhor, para que eu deixe sair o seu povo. Né? Deus não é nada para mim. Então Deus vai se revelar quem Ele é, sua soberania, sua graça, seu poder, sua justiça no livro de Êxodo. Então, essa narrativa maravilhosa da libertação de Deus, desse Deus redentor, remidor, que paga o preço para libertar o seu povo. Deus chama Moisés para entrar nessa história. E aqui responde a última pergunta dessas 5 perguntas que nós fazemos no Devocional Descobertas. Qual é a missão do povo de Deus? É a missão de Moisés. A mesma missão da igreja hoje é a mesma missão de Moisés. É de ir para libertar um povo, não pelo seu poder, não pela sua capacidade, não meramente uma libertação social, econômica, política, mas para uma libertação espiritual. É esse o chamado de Moisés. É o mesmo chamado meu e seu, querido. É o nosso chamado de pregar o Evangelho do Redentor que nos redime na cruz do Calvário. E assim também nesse livro de Êxodo, o Cordeiro da Páscoa. E por meio do sangue desse Cordeiro é que o povo de Israel vai sair do Egito. Da mesma maneira, Deus envia o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, para que derramasse seu sangue naquela cruz, a fim de nos libertar do Egito, das trevas. A palavra Egito significa trevas. É um livro que demonstra toda essa história da redenção. É surpreendente esse livro e vai levar você mais perto do conhecimento da pessoa de Deus. Mas a pergunta tão maravilhosa que Moisés faz é uma pergunta muito pertinente. Senhor, qual é o seu nome? Shem é a palavra hebraica aí. Shem não é um nome, simplesmente como se eu perguntasse o seu nome. Mas Shem quer dizer quem você é, qual é a sua glória, qual é a sua fama, qual é a sua história. Você é formado de todos esses elementos. A sua vida, o seu caráter, as suas atitudes, a sua grandeza, a sua força, a sua sabedoria. O nome significava tudo isso, e não apenas um aglomerado de letras que formam um nome, como nós muitas vezes entendemos hoje. Mas quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, então Deus vai responder para Moisés, aí justamente no capítulo 3, no versículo 13,
Disse Moisés ao Senhor: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais, que me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sempre tive muita dúvida quando eu era novo convertido nesse texto. Mas como assim? O que significa eu sou? O que Deus quer dizer com isso? E ficava aquela coisa vaga. Não conseguia entender por que Deus diz isso, né? De si mesmo, do seu nome. O eu sou me enviou. Como pode ser isso? E essa palavra, na realidade, é um verbo, né, que Deus repete 2 vezes. E esse verbo está no imperfeito. É o verbo ser ou estar em hebraico. E esse verbo, porque está no perfeito, e o perfeito é uma ação que começa no passado e ela continua, a ideia é que eu existo, ou eu estou existindo, ou eu fui, eu sou e eu serei. Esse é o nome de Deus. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: Moisés, antes de Faraó existisse, eu já existia. Eu existo e sigo existindo. Abraão, Isaque e Jacó. Antes que eles existissem, eu existo, eu existia e eu existirei. Na criação, antes de toda a terra existir, antes do sol brilhar, antes das estrelas iluminarem o céu, antes de toda a natureza ser formada, antes que houvesse céus e terra, eu existia, eu existo e eu existirei. Então, quando nós olhamos hoje para a nossa vida, e nós olhamos para trás, e olhamos para o hoje, e olhamos para o futuro, nós vamos ver que Deus é antes de nós, está no tempo presente nesse momento e existirá eternamente. Deus é o eterno. Só pode haver um eterno. Não podem haver 2 eternos, apenas um. Deus não tem começo nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é o eterno. Nada existiu antes dele. Nada existirá depois dele. Quando todo esse universo, daqui a 5 bilhões de anos, quando esse Sol se tornar uma estrela anã, onde não haverá mais praticamente nenhuma energia, quando toda a energia desse universo findar, o Senhor estará lá, pleno, soberano, plenipotente, onisciente, o Senhor de tudo. Ele é o autoexistente, ele é o primeiro e o último. Nada existiu antes dele. Então, é isso que Deus está dizendo para Moisés. E, na verdade, é o que há de mais sublime, de mais alto, de mais profundo que podemos alcançar com a mente humana. Não há nada mais intenso, não há nada mais poderoso que podemos alcançar com a mente humana do que isso, do que entender o eterno, ou, em parte, compreendê-lo. Então, Faraó se achava, e era até então, aquele momento, o homem mais poderoso do mundo. E Deus está dizendo para ele: antes de Faraó, eu sou. Antes de tudo existir, eu sou. E o próprio Senhor Jesus usa essa mesma expressão lá no Evangelho de João. Quando ele diz para os judeus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando Abraão viu o dia do Senhor? Quando ele estava no monte para sacrificar, no capítulo 22 de Gênesis, seu filho Isaque. Ali, Abraão, como diz Paulo em Gálatas, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Deus mostrou para Abraão que era o Evangelho, que Deus ofereceria seu filho na cruz por nós. E aí, então, Jesus, os judeus perguntam para Jesus: mas você não tem nem 50 anos?
E como Abraão te viu? E aí então Jesus vai mostrar a sua divindade de uma maneira extraordinária. Antes que Abraão existisse, eu sou. É a mesma expressão desse capítulo. É a mesma expressão desse texto. É o Senhor da glória. Por isso Paulo vai dizer que ele criou todo o universo, que todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele, e sem ele, como diz João, nada do que existe seria feito. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso ele é o Senhor de todas as coisas. E o plano de Deus, como diz Paulo em Efésios, capítulo 1, é fazer convergir na pessoa de Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Então, o que temos aqui diante dos nossos olhos é a revelação da pessoa do Pai, é a revelação da pessoa do Filho. E isso deve se aplicar à minha vida e à sua vida. Isso deve se aplicar em nossas vidas de duas maneiras. Primeiro, nos dando conforto, nos dando consolo, nos dando esperança. Porque antes dos seus problemas, Deus existe. Antes da sua enfermidade, Deus existe. Antes do coronavírus, ou de qualquer pandemia, ou de qualquer guerra, Deus existe. Ele é o dono da história. Ele é o Senhor da história e do universo. Nada escapa ao seu controle. Deus, ele é o Pai da eternidade. Ele está fora do tempo. Deus não está suscetível ao fator tempo. Nós estamos limitados ao tempo. Deus não. Deus está vendo o dia que ele criou todas as coisas. Nesse momento. Mas também nesse momento ele está vendo o dia em que ele vai consumar todas as coisas. Como diz Hebreus, ele vai tomar esse universo inteiro e enrolar como um tecido velho. Deus, ele é Senhor de tudo, ele é o soberano, não é o diabo, não são os homens, não é Faraó, não há ninguém, não há principado e potestade. Eles não são nada diante de Deus, diante da glória, da soberania de Deus. Então isso deve te trazer conforto, isso deve te trazer consolo, isso deve alimentar a sua fé, isso deve fortalecer seu espírito, sua alma, suas emoções. É nele que nos fortalecemos, é olhando firmemente ou unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Sua vida não está baseada em palavras repetidas de autoimagem ou autoestima, ou palavras que você repete de confiança e que são palavras mágicas, onde você vai receber bênçãos e sua vida está alicerçada. Não. Como disse Moisés, eis a rocha. Ele é a rocha. Como Jesus disse, as suas palavras são esse alicerce, na qual a nossa vida está alicerçada. Que a sua vida, que a sua alma, que as suas ansiedades, que seus problemas, que as suas bênçãos repouse em Deus, na soberania, no controle dele, no senhorio dele. Mas a outra coisa que o nome de Deus faz é nos chamar àquilo que é de mais importante. Se Deus é a pessoa mais importante desse universo, se ele sempre existiu, existe e existirá, a coisa mais importante do mundo é amá-lo e servi-lo. Não há nada mais importante nessa vida do que o chamado de Deus para mim e para você. Meu amado irmão, Deus tem um chamado na sua vida, entrar nessa história que ele está desenvolvendo. A história da redenção. Você faz parte da igreja. Você foi chamado por Deus. Você é incluído nessa história. Essa história é antes de você. Essa história acontece agora, mas depois que eu e você, querido, formos para a eternidade, essa história vai continuar até o dia da segunda vinda de Cristo. Você é chamado à história mais extraordinária do mundo. E você não vai lutar sozinho, você não vai fazer sozinho, não é na sua força, não é no seu poder, mas é pelo Espírito de Deus. Meu amado irmão, trabalhar nessa obra é a coisa mais extraordinária que pode acontecer. Qual empresa, irmão, pode se comparar a Deus? Qual instituição ou qual diploma pode se comparar ao Eterno, ao Senhor de tudo? Meu irmão, tome todo o seu tempo, tome todos os seus recursos, inteligência, sua saúde, sua vida, invista na obra de Deus. Invista na obra de Deus. Você está lá no seu trabalho,
Você está lá porque Deus abriu essa porta para você. O Todo-Poderoso te colocou ali, para você ser um excelente funcionário e testemunha de Cristo naquele lugar. Que Deus use a sua vida ali, mas que você tenha essa consciência, a consciência de que eu estou ali servindo ao Senhor. Eu estou ali não servindo aos homens, mas eu estou ali a serviço de Deus. Foi Deus que me colocou ali a seu serviço, sob uma história maior. A minha história é menor. A minha história está inclusa nessa história de Deus, que é a história da humanidade inteira. Então, a sua história faz parte da história de Deus. Que você sirva ao Senhor, que você ame ao Senhor. E o chamado de Deus para Moisés era para libertar esse povo. E você, da mesma maneira, foi chamado. O chamado de Moisés é o seu chamado. Nós temos o mesmo chamado, é a mesma história, é o mesmo Deus, a mesma missão, o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Todos apontando para o mesmo Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas algo que eu gostaria de concluir com você nesse texto. Qual é o chamado de Deus? Justamente esse texto mostra para a gente o que é que Deus quer com o povo de Israel. Versículo 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. A fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Toda essa libertação tem um propósito, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Todo o poder que vai ser derramado, todos os sinais que serão feitos, todas as pragas que acontecerão, toda a revelação de Deus nesse livro e nessa história tem um fim para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E esse é o fim da vida do ser humano. Esse é o fim da vida do cristão. Esse deve ser o fim de toda a humanidade. Louvar a Deus, engrandecer o seu nome, viver para a sua glória. Esse é o fim de todo cristão, de toda a igreja. É adorar a Deus. Veja, irmão, no momento em que nós vivemos, onde o culto no Brasil, o culto ao Senhor no Brasil tem sido tão distorcido e negligenciado muitas vezes, e se tem introduzido tantas coisas que não tem absolutamente nada a ver com o culto, onde o centro do culto não é mais Cristo em muitas igrejas, mas é o dinheiro ou o próprio ser humano, onde o culto é antropocêntrico, o ser humano está no centro, e Deus está orbitando esse humano divino para, através da sua fé, lhe obedecer. É terrível o que fizemos como igreja evangélica brasileira, essa teologia tão maligna que está aí, né? Essa doutrina tão maligna da teologia da prosperidade, da psicologia positiva dentro da igreja, né? Essa ideia do coach, isso tudo que é humanista. Veja, o fim de tudo é para que adoremos ao Senhor. E esse texto nos arremete diretamente a Romanos capítulo 12, que em resposta à graça de Deus em Cristo Jesus, que nos libertou, que Paulo vai falar nos 11 primeiros capítulos. Essa graça que foi manifesta de Deus em Cristo para nos libertar dos nossos pecados e nos salvar e nos dar o poder de vivermos uma vida em santificação para agradar a Deus em resposta à eleição de Deus, à salvação de Deus, à graça de Deus. Rogo-vos, irmãos, diante de toda essa misericórdia que Deus demonstrou a nós, que nós sacrifiquemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Veja, voltamos aqui para Êxodo, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus.
Esse é o propósito. Viver para a glória de Deus. Viver em louvor, uma vida que é um culto contínuo e ininterrupto a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, que esse seja o grande e o maior objetivo da sua vida, viver para a glória dele. Em tudo lhe ser agradável. Que você possa submeter a sua vida ao senhorio daquele que é o eterno, aquele que sempre existiu, aquele que existe, é o Deus vivo hoje e agora, que opera milagres, cura e sinais, liberta, o Deus vivo, mas é o mesmo que existirá eternamente. E nós estaremos com ele para sempre, porque ele decidiu assim, ele quis assim. E assim será. Meu amado irmão, que esse devocional alimente sua alma nesta manhã, que você seja abençoado, que você reveja a sua vida, que você possa reanalisar a sua vida dentro da ótica desse texto, do Deus soberano, eterno, que chama você a viver a história dele, para incluir você nessa história extraordinária, para viver para a glória dele. Que Deus te abençoe na graça de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Jamais conheceríamos o Senhor. Jamais saberíamos quem Tu és, a não ser pela Tua palavra. Teríamos uma ideia completamente idólatra, Senhor, falsa, mentirosa de Ti. Ó Deus, mas é a Tua palavra que corrige, Senhor, a visão que temos do Senhor. E nesta manhã queremos perguntar, Senhor, qual é o Teu nome? Queremos, Senhor, inclinar o nosso coração, Senhor, na Tua palavra, para entendermos quem o Senhor é, para buscarmos o Senhor, para vivermos para a Tua glória. Obrigado pelo privilégio, o privilégio é todo nosso, de estar contigo, de ser chamado para servir o Senhor e entrar como participantes nessa grande narrativa da Tua salvação. Queremos viver para a Tua glória e trabalhar para o Teu louvor, Senhor. Abençoe meu irmão, fortalece-o, tome sua vida em suas mãos, ajude-o, Senhor, ó Deus, a rever sua vida, seu casamento, seus estudos, seu trabalho, todas as áreas da sua vida, à luz desse texto. É o que nós te pedimos, Pai gratos, em nome de Jesus. Meu amado irmão, que Deus te abençoe, te fortaleça e te dê um dia maravilhoso na sua presença, na graça de Cristo. Até o próximo devocional.